Imagine que você é o Luís Figo. Você jogou no Real Madrid, no Barcelona, ganhou a Bola de Ouro, foi capitão de Portugal. Você viveu tudo. E aí um dia, numa entrevista, te perguntam sobre o Messi, não sobre o Cristiano, seu compatriota, o ícone que definiu uma era na seleção. Não, te perguntam sobre o Messi. E você, sem hesitar, diz: se o Messi fosse português, a gente já teria ganho uma Copa do Mundo. Bum! O que acabou de acontecer? O Figo acabou de escolher o Messi acima do Cristiano? Ele acabou de dizer que o Léo é mais decisivo do que o maior artilheiro da história do futebol de seleções? Ou ele só está reconhecendo uma verdade que muita gente pensa, mas pouca gente tem coragem de dizer em voz alta? Essa frase não é pequena, não é um comentário de corredor. É uma declaração que sacode o mundo inteiro do futebol. Porque não vem de qualquer um, vem de um dos jogadores mais elegantes que o século XXI já viu. Vem de uma lenda portuguesa que dividiu vestiário com ícones, que testemunhou a ascensão do Cristiano e que sabe o que significa carregar uma seleção nas costas. E ainda assim, quando se trata de imaginar a Copa do Mundo, que nunca veio para Portugal, o Figo não pensa no CR7, ele pensa no Messi. No vídeo, dá para ouvir claramente, sem rodeios, sem diplomacia, tem admiração e tem um tipo de resignação também, como se ele estivesse dizendo: era isso que faltava, faltava um Messi. E sendo bem sincero, quem não pensaria isso? O Messi ganhou a Copa do Mundo com a Argentina, sim, mas ele fez isso sendo o eixo emocional, tático e espiritual daquele time. Ele fez isso sob pressão, com idade, com tudo contra ele. E fez do jeito que os grandes fazem, em silêncio, com gols, com assistências, com liderança. O Figo vai ainda além. Ele fala de liderança. Ele diz que a Argentina tem uma Copa do Mundo porque tem o Messi como líder. E que Portugal não tem isso. Não tem isso? Não tinha isso com o Cristiano. Ele está dizendo que o CR7 não era esse tipo de líder. A pergunta fica no ar. E não é fácil responder. O Cristiano foi decisivo? Sim. Mas ele foi o líder emocional que o Messi foi no Catar? Aquele que uniu o grupo? Aquele que descia para o vestiário quando não estava jogando? Aquele que encarava cada momento de frente? A ideia pesa ainda mais. O Figo não segura. Ele fala na lata. O Messi é o melhor. E ele diz isso sem precisar comparar, sem precisar diminuir ninguém. Ele diz como alguém que já viu de tudo e sabe reconhecer o que é irrepetível. Porque é isso que o Messi é. Um jogador que você não consegue replicar. Um jogador que você não consegue explicar só com estatísticas. Um jogador que não é medido por gols, mas por momentos, pelo que ele cria, né? Pelo que ele transforma. O Figo fala de legado, de como o Messi, mesmo hoje, continua sendo a referência máxima do futebol mundial, de como o impacto dele vai além do campo, mesmo vivendo essa fase a partir de Miami, com 2026 no horizonte. E é aí que a comparação com o Cristiano se torna inevitável, porque enquanto o CR7 continua correndo atrás de novos desafios e competindo no limite, o Messi parece ter alcançado uma dimensão diferente. Uma em que ele não precisa provar mais nada. Uma em que a simples presença dele muda o jogo. O Figo é direto, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para debate. O Messi é o jogador que qualquer time gostaria de ter. E Portugal, segundo o Figo, teria transformado ele em campeão do mundo. Isso é exagero? É invenção? Elogio sem atacar? Ou é simplesmente a verdade dita por alguém que sabe o quanto custa chegar no topo? E o mais interessante é que o Figo repete a ideia. Se o Messi fosse português, Portugal já teria pelo menos uma Copa do Mundo. Ele não diz talvez, ele não diz provavelmente, ele diz já. Como se fosse certeza, como se o Messi fosse garantia de glória. E isso, vindo de um ícone português, tem um peso enorme. Então, o que o Figo está dizendo de verdade? Ele está escolhendo o Messi acima do Cristiano? Ele está admitindo que a liderança do Léo é mais profunda, mais eficaz, mais transformadora? Ou ele só está dizendo o que muita gente sente, mas não tem coragem de falar?
E aqui vem a parte que pega em todo mundo, porque além da comparação, além dos nomes, o que o Figo está fazendo é lembrar a gente de algo que o futebol muitas vezes esquece: o impacto humano. O jogador que não só faz gols, mas une, inspira, levanta todo mundo ao redor. O jogador que faz um time muito bom parecer imparável. E na história recente, o Messi fez isso. A frase do Luiz Figo sobre o Lionel Messi: se o Messi fosse português, a gente já teria ganho uma Copa do Mundo. Não é só uma manchete chamativa. É uma declaração que, vinda de um dos jogadores mais respeitados da sua geração, carrega um peso simbólico e técnico que merece ser levado a sério. Isso não é uma comparação rasa entre dois craques, mas uma reflexão mais profunda sobre o que o Messi representa dentro de um time, dentro de uma cultura futebolística e dentro da própria história do esporte. O Figo, capitão de Portugal, ídolo no Barcelona e no Real Madrid, vencedor da Bola de Ouro em 2000, sabe na prática o que significa liderar uma sequência de jogos em torneios do mais alto nível. A geração dele, com Rui Costa, Pauleta, Deco e outros talentos, chegou perto da glória, mas nunca conseguiu completar o caminho. Depois veio o Cristiano Ronaldo, um fenômeno físico e técnico que quebrou todos os recordes individuais e levou Portugal a conquistar a Euro 2016 e a Nations League. E agora, além disso, a somar mais uma Nations League em 2025. Mesmo assim, a Copa do Mundo, o troféu mais cobiçado, continua escapando. Quando o Figo diz que, com o Messi, Portugal teria ganhado uma Copa do Mundo, ele está reconhecendo algo que vai além de gols ou taças. Ele está falando do tipo de liderança que o Messi mostrou no Qatar 2022. Uma liderança silenciosa, emocional, tática. O Messi não foi só o melhor jogador do torneio. Ele foi o eixo espiritual de um grupo que virou uma família. A influência dele não ficou só no que ele fazia com a bola. Ela se estendeu à forma como ele falava, como ele incentivava, como ele se comportava nos momentos de tensão. Essa capacidade de unir, inspirar, elevar o nível coletivo, isso é o que o Figo parece valorizar acima de qualquer atributo técnico. E isso levanta uma pergunta desconfortável, mas legítima. O Cristiano Ronaldo teve esse tipo de liderança em Portugal. Ninguém pode negar o impacto dele, a ambição dele, o profissionalismo dele. Mas o estilo dele é diferente, mais direto, mais individualista, mais centrado na superação pessoal. O CR7 é um competidor feroz, um símbolo de excelência, mas não necessariamente um catalisador emocional para os companheiros. O Messi, por outro lado, especialmente na fase final dele com a Argentina, virou o coração do time. E em torneios como a Copa do Mundo, isso pode ser a diferença entre ir longe e tocar o céu. A fala do Figo também mostra como a percepção pública sobre o Messi mudou. Durante anos, muita gente dizia que ele não rendia do mesmo jeito na seleção como rendia no Barcelona. Ele foi comparado injustamente ao Maradona, questionado por não cantar o hino, acusado de não sentir a camisa. Mas tudo isso mudou. O Messi dos últimos anos é um líder maduro, comprometido, emocionalmente presente. E a consagração dele no Qatar não só calou críticos, ela reescreveu o legado dele. O Figo reconhece isso, e reconhece a partir de um lugar de autoridade, e ainda tem uma leitura mais profunda aqui. O Figo não está diminuindo o Cristiano, ele está reconhecendo que futebol não é só talento individual, é contexto, química, timing. Portugal teve grandes jogadores e mesmo assim, a Copa do Mundo continua escapando. Talvez tenha faltado aquele tipo de figura que transforma um grande time em um time campeão do mundo. O Messi, nesse sentido, representa um fator intangível que você não consegue treinar nem comprar. Ou você tem, ou você não tem. No fim das contas, a frase do Figo é um convite para refletir sobre o que realmente faz um jogador ser grande. Não é só a quantidade de gols, nem as taças empilhadas. É o impacto que ele tem nos outros, é a capacidade de transformar,
pressão em inspiração. É a habilidade de fazer um time jogar melhor só por estar perto. E isso, segundo o Figo, é o que o Messi teria levado para Portugal. Não é uma indireta para o Cristiano, é uma homenagem ao que o Messi representa. E você, o que acha? É possível que um único jogador mude o destino de uma seleção inteira? Você acredita que o Messi teria sido campeão do mundo com Portugal? Ou que o Cristiano poderia ter feito o mesmo com a Argentina? O debate está aberto e a história ainda está sendo escrita.